Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O título do tema desta semana é O Segredo para a Unidade. De que maneira você e eu podemos ser mais unidos com os membros da nossa igreja, com os membros de nossa comunidade, com os membros da nossa família? É sobre isso que estudaremos ao longo desta semana. Veremos a solução bíblica para a unidade. Vamos começar o nosso estudo lendo o que está em Efésios, no capítulo 1, versos 9 e 10. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina que o propósito de Deus é fazer com que tudo e todos possam convergir em Jesus Cristo, demonstrando que Cristo é o elo de ligação entre os seres humanos e entre os seres humanos e o próprio universo. Por meio do plano de salvação e da cruz, Cristo pôde demonstrar para o universo que Deus é amor e que Deus é justiça ao mesmo tempo. Amor e não permitir que o ser humano morresse eternamente por causa das consequências do pecado. E justiça porque Deus pune o pecado, só que nele mesmo. Com base neste argumento da unidade que encontramos em Cristo, o apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, ele se utiliza desta ideia para mostrar que mesmo a igreja de Éfeso, que fazia parte da província romana da Ásia Menor, mesmo essa igreja contendo um grupo diversificado de pessoas de vários lugares, e mesmo sendo um grupo propenso a muitos conflitos, ainda assim era possível viver a unidade se todos eles estivessem unidos com Cristo. Aprendemos com Paulo, amigo ouvinte, que o plano supremo de Deus é reunificar as pessoas com o universo por meio de Cristo. E esta plena unidade, quando a família da terra será uma com a família do céu, será uma realidade quando Cristo voltar. Enquanto isso, a Bíblia convida a você e a mim a trabalharmos pela unidade na igreja. Assim, nós estaremos desenvolvendo a nossa humildade, a nossa paciência, a nossa tolerância, e sendo unidos, teremos mais sabedoria, direção do Espírito e estratégias melhores para cumprirmos com a missão da pregação do Evangelho e alcançarmos todas as pessoas para que Cristo volte logo. Vamos continuar amanhã o nosso estudo sobre este tema, sobre o segredo para a unidade. Espero que você acompanhe também ao programa de amanhã. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Vamos continuar o nosso estudo sobre o segredo da unidade. Ontem aprendemos que por meio de Cristo, Deus deseja unir a família da terra e também unir a família da terra com a família do céu. Hoje eu quero analisar com você um pouquinho mais sobre a estratégia, o plano de Deus para esta unificação, que é o plano de salvação. Vamos ler aqui alguns textos de Efésios. Vou ler para você Efésios, no capítulo 1. Vou ler para você dos versos 3 ao 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus, por meio de Cristo, nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, especialmente com a bênção da salvação em Cristo. Por causa do uso da palavrinha predestinação aqui, muitos cristãos sinceros acabam interpretando que Deus predestina alguns para se salvarem e outros para se perderem. Porém, se lermos atentamente o texto, nós perceberemos algumas coisas. Primeiro, Deus não predestina pessoas aqui em Efésios 1, ele predestina o plano de salvação. Deus elaborou um plano para salvar o ser humano. E qual é esse plano? Que sejamos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. O verso 5 de Efésios 1 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então a predestinação aqui ocorre do plano de salvação. Ele nos predestina para que, ao aceitarmos a salvação, façamos parte da família de Deus como filhos. Outro detalhe interessante, no verso 4 diz que Deus escolhe, e podemos também usar o termo predestina, diríamos assim, o tipo de caráter que os salvos terão. Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Perceba, aqui é uma predestinação quanto ao tipo de caráter que os salvos terão, ou seja, serem santos e irrepreensíveis perante Deus. Então, se lermos Efésios 1, 4 e 5 com atenção, perceberemos que Deus predestina o plano de salvação, ou seja, que aquele que crê em Jesus seja recebido como filho de Deus, e ele também elaborou, predetermina o tipo de caráter que ele quer que os justos tenham quando aceitarem a Cristo como Salvador. A salvação, mesmo que nem todos venham a se salvar, porque nem todos aceitarão a salvação, ela é oferecida de forma universal. Então, o oferecimento universal da salvação já torna inviável uma predestinação arbitrária de algumas pessoas e de outras não. Em João 3,16 é dito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não diz que Deus amou só aos predestinados, Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é muito fácil de ser entendido. Diz que Deus ama ao mundo inteiro, ou seja, oferece a salvação para todos, mas que nem todos serão salvos, porque a salvação é para quem crê em Jesus. O Espírito Santo desperta a fé e desenvolve a fé em colaboração com o trabalho do ser humano de se colocar diariamente nas mãos de Deus. É por isso que em Romanos 2,4 é dito que o Espírito Santo, que Deus nos conduz ao arrependimento, ou seja, ele nos auxilia e não nos obriga ou predestina para nos arrependermos sem o mínimo de vontade. Mesmo que o nosso livre-arbítrio seja corrompido e que precisemos de Deus para exercer esse livre-arbítrio da forma correta, nós não perdemos totalmente o livre-arbítrio. Mesmo o livre-arbítrio sendo corrompido, podemos permitir que o Espírito Santo nos auxilie, não nos obrigue a tomarmos melhores decisões. Portanto, os que perderem a salvação não se perderão porque Deus os predestinou para se perderem. Deus predestinou que todo aquele que aceitar a Jesus seja filho de Deus e se pareça com Jesus, mas ele não predestinou quem irá para o céu e quem irá para o lago de fogo. É uma heresia acreditar na dupla predestinação. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um ótimo dia para você ou uma ótima noite, tarde, não importa o momento que esteja ouvindo. Agradeço por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Para mostrar o poder de Deus e a intenção de Deus em unir os seres humanos, para depois unir os seres humanos com a família do céu,
O apóstolo Paulo desenvolveu uma série de argumentos muito interessantes na sua carta aos Efésios. E um desses argumentos que eu vou apresentar para você se encontra em Efésios capítulo 2. Vou ler dos versos 11 ao 17. Você poderá ler, se quiser, depois, Efésios 2, 11 a 22. Porém, eu vou ler até o verso 17. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, não eram pessoas circuncidadas, não é? Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de gentios e judeus, não é? Fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Nesse texto, Paulo mostra que a cruz de Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo, nesse texto, mostra para nós que a cruz de Cristo unifica os filhos de Deus e os categoriza da mesma forma. Um judeu não é superior a um gentil não é superior a um judeu, todos são um em Cristo, porque a cruz reconcilia a ambos em um só corpo, que é a igreja. Existia, amigo ouvinte, naqueles dias, uma inimizade muito forte entre judeus e gentios por causa das diferenças culturais e religiosas. E para você ter uma ideia do quanto isso era forte, havia um regulamento, não dado por Deus, mas criado entre os judeus da época, de que no antigo templo de Jerusalém, caso um gentio entrasse num compartimento onde ele não deveria entrar, ele era punido com a morte. Havia uma parede para separar algumas partes do templo. Tinha uma parte que era acessível apenas aos de etnia judaica e havia uma outra parte que era acessível aos gentios. E neste local onde havia o acesso apenas para os de etnia judaica, tinha uma inscrição proibindo que os estrangeiros ultrapassassem, e se ultrapassassem poderiam ser punidos com a morte. Isso é mencionado, algo a respeito é mencionado naquele evento de Atos 21. De acordo com Atos 21, 29, os judeus estavam acusando a Paulo de ter levado um não-judeu a uma parte do templo que era designada apenas para os judeus. E aí no seu argumento em Efésios 2, Paulo está argumentando o seguinte, que a cruz de Cristo acabou com esta inimizade e acabou com esta parede de separação entre judeus e não-judeus, de modo que todos são um só povo, porque todos têm o mesmo Salvador, têm um Salvador em comum, que ama a todos e que não faz distinção de pessoas. Já no versículo 15, quando fala que Cristo aboliu na sua lei, na sua carne, a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, perceba que nesse contexto não é a lei moral como princípio de vida que está em jogo aqui, até mesmo porque os últimos 6 mandamentos, eles mostram como devemos amar ao próximo, e Paulo está aqui argumentando que já que Deus nos uniu por meio de Cristo, nós devemos amar uns aos outros. Então, o tema do verso 15 não é a abolição da lei como princípio de vida. Ele está mostrando aqui que a cruz de Cristo acabou com a inimizade entre judeus e não-judeus, que a cruz de Cristo aboliu a condenação da lei sobre nós e que todos aqueles rituais de ordem cerimonial que os judeus infelizmente estavam usando de forma errada para
desse modo afastar os não-judeus do plano de salvação, eles encontraram o seu cumprimento, a função deles foi transferida para Cristo. O assunto em Efésios 2 não é abolir a lei, porque de que modo a abolição da lei de Deus pode proporcionar paz entre pessoas? Pelo contrário, quando a lei de Deus é abolida como princípio de vida, isso traz a destruição, porque se a pessoa não tem um padrão moral para saber como se relacionar, respeitar e amar o próximo, vira tudo uma anarquia e uma bagunça. O tema aqui em Efésios 2 é que Cristo, por meio do seu sacrifício, acabou com a inimizade entre judeus e não-judeus. Que o aspecto condenatório da lei também foi abolido e que aqueles regulamentos que foram entendidos de forma exagerada pelos judeus, a função daquela lei cerimonial, daqueles aspectos cerimoniais, foram cumpridas em Cristo, transferidas para Cristo, de modo que todos temos um Salvador, temos o mesmo Salvador e que por isso precisamos ser unidos, amigos e promovermos a unidade na igreja. Este é o tema de Efésios 2. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a desenvolver certas virtudes na nossa vida com a atuação da terceira pessoa da Trindade em nosso interior. Vamos ler a respeito dessas virtudes em Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo roga para que os cristãos de Éfeso andem de modo digno da vocação a que foram chamados, ou seja, foram chamados para serem filhos e filhas de Deus. E como que eles deveriam fazer isso? Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E além disso, deveriam esforçar-se diligentemente por preservar a unidade entre eles por meio do Espírito Santo. O resultado prático de estarmos com Cristo é colocarmos o amor em prática. O amor, quando manifesto com humildade, mansidão, quando suportamos uns aos outros, isso revela que o amor está realmente fazendo parte das nossas vidas. É o amor em ação, desta maneira, por meio destas virtudes, que proporciona-nos a possibilidade e a força necessária para preservarmos os nossos relacionamentos e promovermos a paz na nossa casa, na nossa igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos. É óbvio, amigo ouvinte, que por aceitarmos a Cristo como Salvador, nós já somos unidos porque fazemos parte do mesmo corpo espiritual de Cristo que é a igreja, de acordo, por exemplo, com 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 e também de acordo com Efésios 4, 4 a 6. Entretanto, você e eu precisamos continuar trabalhando para desenvolvermos cada vez mais a nossa unidade. A unidade precisa ser trabalhada, mantida em amor, não por meio de autoritarismo, não por meio de politicagem. A unidade só pode ser mantida em amor, tendo a Cristo como elo de ligação e o Espírito Santo como aquele que promove o vínculo entre nós e de nós com Cristo. Através da mansidão, da bondade, da paciência, do amor, você e eu podemos mostrar para a igreja e para o mundo que Cristo é uma realidade em nossas vidas. Que o Espírito Santo ajude a você e a mim a desenvolvermos o fruto do Espírito, que é composto pelas belas 9 qualidades de caráter mencionadas em Gálatas 5, 22 e 23.
O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Fique na paz de Cristo, um abraço e até amanhã. De acordo com Efésios 4, Deus deu dons espirituais para promover a unidade da igreja e, consequentemente, aumentar a capacidade evangelística, para que o evangelho seja levado a todo mundo e Cristo volte mais rápido. Entre os dons espirituais que Deus deu, por meio do Espírito Santo, se encontram alguns dons de liderança muito importantes para que esses líderes usados por Deus possam guiar a igreja na pregação do evangelho, no crescimento, no fortalecimento. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 11, primeiramente, que diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres." E qual é o propósito de Deus ter dado esses dons especiais de liderança? Verso 12. "Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo." Esses dons de liderança são dados primeiramente para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, um bom líder de igreja, além de aperfeiçoar a vida espiritual do membro, ele contribui para que o membro descubra qual é o seu dom espiritual e desempenhe o seu dom espiritual e o seu serviço, e também, de acordo com Efésios 4:12, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, um verdadeiro líder, ele não é autoritário e muito menos fica esquentando o banco da igreja. O verdadeiro líder cristão, ele recebe dons ou o dom de liderança para aperfeiçoar aos irmãos na fé, ajudá-los a desempenharem os dons deles, a exercerem os dons espirituais deles e para que, consequentemente, a igreja seja edificada. Tudo isso está em Efésios, capítulo 4, verso 12. Perceba, amigo ouvinte, que é propósito de Deus que a obra evangelística não seja de responsabilidade apenas da liderança ou apenas do pastor. Deus dá dons espirituais de liderança para que esses líderes motivem os demais membros da igreja a exercerem também seus dons espirituais, de acordo com Efésios 4, 11 e 12. E isso é fundamental porque é através do exercício dos dons espirituais que a igreja é nutrida, que a igreja é incentivada a preservar a unidade, é através do exercício dos dons que a igreja cumpre com a comissão de Cristo em Mateus 28, 19 e 20, de fazermos discípulos de todas as nações e batizarmos essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de ensinarmos essas pessoas a respeito de tudo aquilo que Deus revelou e que Deus nos ensinou. A preservação desta unidade, amigo ouvinte, por meio dos dons espirituais é fundamental, porque a nossa tendência é querer sermos independentes dos outros. Não querermos congregar com os outros, não querermos muitas vezes nos submetermos a uma autoridade eclesiástica. É óbvio, nós não vamos nos submetermos a uma autoridade eclesiástica cegamente, mas não podemos perder o nosso senso de submissão às autoridades, aos planejamentos elaborados por uma liderança eclesiástica que tem uma visão mais macro das necessidades evangelísticas do que nós. Então precisamos, ao exercitar nossos dons espirituais, trabalharmos para o desenvolvimento da igreja e para o fortalecimento da unidade da igreja, para que você e eu não tenhamos desenvolvida em nós essa tendência à independência. Há um pensamento que diz que se nós queremos ir mais rápido, realmente podemos ir sozinhos, mas se queremos ir mais longe, temos de ir acompanhados. Então, como igreja, se quisermos ir mais longe, precisamos uns dos outros. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas.
Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Uma boa semana, que Deus lhe abençoe e até amanhã. O cristianismo é uma religião de relacionamentos. O cristianismo nos ensina a nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Não tem lógica e não tem sentido algum uma pessoa afirmar que ela tem uma ligação íntima com Deus, sem que por meio desta ligação íntima com Deus ela não impacte também de alguma forma as outras pessoas. Afinal, aquele que aceita Cristo e recebe a água da vida que é Cristo, ele se torna uma fonte a jorrar esta água da vida para outras pessoas. É por isso, amigo ouvinte, que você precisa ter muito cuidado com uma modinha teológica que tem por aí de não ir à igreja. Muitas pessoas estão dizendo por aí na internet que eles podem ser, diríamos assim, desigrejados, porque eles podem, na verdade, ter comunhão com Deus na casa deles. Em parte isto é verdade, mas em outra parte isto é mentira e é uma contradição aberta com aquilo que nós aprendemos a respeito do cristianismo. Realmente não importa o lugar onde você esteja, você pode e deve se relacionar com Deus. Porém, a sua comunhão pessoal não substitui a comunhão coletiva com Deus. É por isso que em Hebreus 10:25, o apóstolo foi muito claro em dizer o seguinte: não deixemos de nos congregarmos como é costume de alguns. Esse texto de Paulo, escrito aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, parece que foi escrito só para hoje, porque hoje existe essa modinha teológica, não é? De que você não precisa ir a uma igreja para adorar a Deus. Isso não faz parte da Bíblia, isso não faz parte da religião cristã, isso não faz parte do judaísmo cristão, isso não faz parte de nada do que nós podemos aprender daquilo que está na Bíblia sobre relacionamento. Na verdade, muitas pessoas preferem não congregar exatamente porque elas têm a dificuldade de relacionamentos. E para o ser humano em geral, e aqui eu falo para mim também, porque eu sou um ser humano, falho e pecador, para nós seres humanos é muito mais fácil nos afastarmos das pessoas do que resolvermos os nossos problemas com as pessoas. Porém, amigo ouvinte, se queremos a cura, se queremos a solução para o nosso problema, não podemos ficar fugindo das pessoas. Devemos encarar as pessoas, resolver nossos problemas com elas de uma maneira cristã e cordial, e precisamos exercitar Colossenses 3,13, que diz que devemos suportar-nos uns aos outros. Não tem como você exercer seus dons espirituais, não tem como você exercer a sua capacidade de tolerância e de suportar os irmãos na fé se você não congrega em igreja nenhuma. Tenha muito cuidado com esses falsos profetas que têm pregado aí na internet de que você não precisa de igreja nenhuma. Eu concordo que nós não devemos frequentar qualquer igreja, porque de acordo com Mateus 7:21-23, muitos se perderão, mesmo falando em Cristo, pregando, expulsando demônios e profetizando o nome de Cristo, e fazendo milagres. Entretanto, o fato de existirem falsos profetas realizando milagres e falando em nome de Cristo não exclui a necessidade de nos congregarmos, porque de acordo com Hebreus 10:25, quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Cristo, mais necessário é congregarmos, para nos fortalecermos mutuamente por meio do exercício do amor e do exercício dos dons espirituais. Então, amigo ouvinte, muito cuidado com esta modinha que tem prejudicado a vida de muitas pessoas, porque de acordo com Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 21, o propósito de Deus é unificar todos os seus filhos e, de acordo com Efésios 5, ensinar os seus filhos a se unirem por meio da presença do Espírito Santo entre eles. Amanhã veremos como deve ser o impacto desta unidade entre os filhos de Deus também no lar. Por isso, não perca o programa de amanhã, porque só podemos ter uma igreja unida se esta unidade começar na nossa casa. Então vamos estudar mais sobre isso amanhã. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo, adv.st/Rádio
Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Em grande parte, a igreja é o reflexo do lar. Se você perceber, se a igreja for morna espiritualmente, é porque no lar os membros são mornos espiritualmente. É óbvio que muitas pessoas não demonstram na igreja aquilo que elas são em casa. Entretanto, a igreja, em grande medida, é o resultado daquilo que acontece dentro do lar. Porque o lar é a nossa primeira igreja. Diríamos assim, a nossa primeira responsabilidade como cristãos. A igreja começa no lar e precisa continuar no templo, na igreja. E o apóstolo Paulo nos mostra que esta unidade da igreja também precisa existir no lar e que a unidade no lar deve se refletir na unidade da igreja. Vou ler para você o que está em Efésios 5, 22 até o versículo 27. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Esse texto nos mostra, primeiramente, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Isso aqui se refere a uma submissão funcional, ou seja, depois do pecado, Deus viu que certas decisões seriam tomadas melhor pela parte mais racional, mas ao mesmo tempo a submissão da mulher ao marido não é uma escravatura. Porque no próprio texto bíblico diz, no verso 25, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso significa que um marido bruto, que um marido desrespeitoso, ele não tem o direito de ter uma esposa submissa a ele. A submissão da esposa é com base no amor sacrificial do marido. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, um marido bom tem que estar disposto a dar a vida pela sua mulher, se necessário for. É esse tipo de união que deve haver entre ambos. A mulher na sua função de coração do lar e o homem na sua função de o cabeça do lar. E Efésios continua nos dando mais orientações. Por exemplo, no capítulo 6, verso 1 é dito: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, há uma orientação para que os filhos sejam obedientes. Porém, não é uma obediência cega, é uma obediência no Senhor. Isso significa que há um momento em que Deus autoriza um filho a não obedecer a um pai e a uma mãe. É quando um pai e uma mãe querem proibir um filho de amar e seguir a Jesus. Porque, de acordo com Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos respeito, submissão e reverência aos nossos pais. Porém, se eles quiserem nos colocar contra o Pai Supremo, nós vamos preferir, obviamente, obedecer ao Pai Supremo. Porém, no Senhor, precisamos obedecer aos nossos pais. E, no verso 4, o apóstolo segue os seus conselhos dizendo o seguinte: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, tem pais e mães que não merecem ser chamados de pais e mães. Eles não merecem, realmente, porque eles criam os filhos à base do grito, à base da pancada. Tais pessoas não merecem ser chamadas de pais e mães. Tais pessoas mereciam, na verdade, uma cadeia, né? Porque não aprender, não querer ou não aprender a criar bem um filho com a quantidade de informações que temos hoje, com a quantidade de informações que temos na Bíblia,
nos escritos de profissionais psicólogos cristãos. Não criar-se bem um filho hoje não é uma desculpa. Mas eu também fui espancado na minha infância. E daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? É claro que isso influencia, mas você tem a decisão de não fazer a mesma coisa que fizeram com você. Por exemplo, o meu pai foi espancado na infância, porém, meu pai decidiu que não iria fazer a mesma coisa e não o fez conosco. Entendeu? Então é óbvio, uma estrutura familiar agressiva influencia sim e muito para uma pessoa ser agressiva, mas pelo poder do Espírito Santo e com ajuda profissional, você não precisa ser uma vítima da sua criação. Você pode mudar com o poder do Espírito Santo e com a ajuda profissional que o Espírito Santo direcionar. Perceba que em Efésios 5 e 6, Paulo mostra que a unidade da igreja começa em casa. Por isso, trabalhe muito forte na sua primeira igreja, que é o seu lar. Porque se a igreja como congregação, ela é o reflexo do que acontece em casa, precisamos trabalhar melhor nos nossos lares para preservarmos a unidade, o amor, a harmonia, realizar o culto doméstico, para promovermos um ambiente saudável para o desenvolvimento de todos os membros da família e para que esta unidade, amor e desenvolvimento se reflitam nas nossas igrejas locais. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Obrigado por você ter acompanhado Lições da Bíblia. Desejo a você um ótimo final de semana e até amanhã em mais um programa aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.